Imagine uma pequena cidade esquecida no mapa, um lugar onde o tempo parece não passar, onde a estrada principal, larga e deserta, é ladeada por florestas sombrias e casas que desmoronam lentamente sob o peso de décadas. Esta cidade, chamada Pine Hollow, tinha uma peculiaridade que a tornava única e, ao mesmo tempo, temerosa. Quase todos que nasciam ali, em algum momento de suas vidas, se viam atados de forma inexplicável a esse pedaço de terra. Algo parecia invisivelmente seguro ali, como raízes profundas que se entrelaçam, impedindo qualquer um de fugir. As pessoas não sabiam exatamente o que os mantinha na cidade, mas, de algum modo, todos pareciam aceitar que algo poderoso os prendia a Pine Hollow, como uma sombra invisível que as impedia de escapar. Era outono quando David Collins chegou à cidade. As folhas caíam em espirais lentas pelas ruas desertas, com uma leve brisa que as fazia dançar. A névoa pairava densa ao amanhecer, e parecia que nunca se dissipava completamente, como se a própria cidade estivesse envolta em um véu de mistério que não podia ser rompido. Dentro de um casarão antigo no final da rua Main, uma luz fraca piscava constantemente na janela do sótão, como um sinal inquietante, mesmo que ninguém morasse ali há décadas. Esse casarão, que parecia abandonado por todos, estava imerso em um silêncio profundo, mas também carregava um segredo. Ninguém sabia ao certo o que acontecia dentro de suas paredes, e poucos ousavam falar sobre isso. David Collins era um escritor que, após uma sequência de romances medíocres, sentia que sua criatividade havia desaparecido. Ele precisava de um lugar calmo, longe das distrações do mundo moderno, para reencontrar sua voz criativa. Pine Hollow parecia ser o refúgio perfeito. A velha mansão, à venda por um preço ridiculamente baixo, chamou sua atenção. Uma verdadeira barganha, pensou ele, ignorando os olhares preocupados e os sussurros dos moradores que o encontraram no mercado local. Todos pareciam ter algo a dizer, mas nada que fosse claro o suficiente para o fazer desistir. David se mudou rapidamente, levando apenas alguns livros e seu velho gramofone, como companhia. Logo na primeira noite, enquanto explorava o sótão em busca de mais inspiração, ele encontrou uma caixa empoeirada, esquecida sob uma pilha de trapos. Dentro da caixa, estavam diários antigos de uma menina chamada Evelyn, que havia vivido naquela casa durante os anos 1920. No início, as páginas não passavam de relatos banais de uma jovem de cidade pequena, mas à medida que ele avançava na leitura, os escritos de Evelyn começaram a mudar. Ela começou a relatar eventos estranhos e perturbadores, sons de passos ecoando no andar de cima durante a noite, risos que pareciam vir de lugares vazios, e, por fim, visões de uma figura com olhos negros que a observava, parada no canto escuro do quarto, noite após noite. David, intrigado pela escrita da jovem, começou a sentir algo muito parecido em sua própria experiência. Ele começou a ouvir passos que não estavam lá e sentia uma presença invisível observando constantemente, mesmo estando sozinho na casa. O que antes parecia uma mera curiosidade sobre a história de Evelyn logo se transformou em algo muito mais profundo e perturbador. Na segunda semana de sua estadia, David desceu até o porão e fez uma descoberta ainda mais alarmante. Um símbolo misterioso desenhado no chão, formado por um círculo de sal. Velas apagadas estavam dispostas em pontos específicos ao redor do círculo. O símbolo lembrava um dos desenhos que Evelyn mencionava em seu diário. Ela falará do círculo como sendo uma tentativa de proteção, uma forma de manter algo de ruim afastado. Mas o que esse algo realmente era, ninguém sabia. A curiosidade de David logo se transformou em obsessão. Ele começou a investigar mais a fundo o passado da mansão e descobriu algo sinistro. Desde 1903, todos os moradores da casa haviam desaparecido misteriosamente. Quando ele perguntou aos moradores de Pine Hollow sobre a história da mansão, todos evitavam o assunto, trocando olhares nervosos, mas nenhum deles ousava dar-lhe uma resposta direta. Esse silêncio mórbido só fez aumentar sua determinação de descobrir o que realmente estava acontecendo ali. Naquela noite, ao reler o diário de Evelyn, David notou algo que antes não havia percebido. Uma página final, rabiscada apressadamente, com uma mensagem clara e direta. Se você está lendo isso, nunca quebre o círculo. Mas, como já era de se esperar, David ignorou o aviso. Com a mente tomada pela curiosidade e pela sede de descobrir o que estava por trás de toda aquela história, ele decidiu quebrar o círculo. O som do sal sendo interrompido ressoou pela casa, como um trovão silencioso, e embora não tenha acontecido nada imediatamente, o ambiente ao seu redor começou a mudar.
A temperatura da casa caiu abruptamente, e uma sensação de sufocamento tomou conta do ar. Algo estava ali, aguardando o momento certo para se manifestar. Naquela mesma noite, enquanto David tentava descansar, um som estranho vindo do sótão o despertou. Com uma lanterna trêmula, ele subiu as escadas. Quando entrou no sótão, encontrou o gramofone ligado, tocando uma melodia sombria e inquietante, apesar de não ter sido ligado por ele. Em um canto escuro da sala, uma sombra se movia lentamente. A figura era alta e distorcida, com contornos que se estendiam para fora, como se fosse feita de pura escuridão. Quando ela se virou para ele, seus olhos, negros e profundos, pareciam puxá-lo para um abismo sem fim. Ele correu para o quarto e trancou a porta, mas a sensação de ser observado não diminuiu. Ao olhar no espelho, viu coisas que não estava conseguindo ver diretamente. Figuras indistintas movendo-se atrás de si, e a sombra se estendendo, crescendo a cada noite, mais densa e ameaçadora. David logo percebeu que a única maneira de pôr fim ao que havia desencadeado era restaurar o círculo. Mas, para sua desesperança, o sal original tinha desaparecido, e os materiais disponíveis na cidade não pareciam funcionar. Ele descobriu que Evelyn também tentou restaurar o círculo, mas sem sucesso. Ela havia chegado a um ponto onde não podia mais avançar. O que ela não conseguiu completar era um sacrifício, algo mais, algo que ela jamais escreveu diretamente. A cada noite, a sombra se manifestava com mais frequência, sussurrando palavras que David não entendia, mas que pareciam se alimentar de seu medo. Objetos se moviam sozinhos, as paredes da casa pareciam pulsar como se fossem vivas. A situação estava se tornando insuportável. Desesperado, ele decidiu que faria o que fosse necessário para acabar com tudo aquilo. No final do diário de Evelyn, havia um parágrafo que ele não havia decifrado antes. Usando uma lâmpada ultravioleta que encontrou no porão, ele conseguiu revelar o texto completo. A casa exige sangue para manter o silêncio. Apenas então o círculo será completo. David ficou dividido entre o que era moralmente certo e sua própria sobrevivência. A sombra parecia se alimentar do seu medo, e a cada momento que passava, ela se tornava mais concreta, mais real. Na última noite, enquanto estava no sótão, ele encontrou um pequeno espelho que pertencera a Evelyn. Ao segurá-lo, ele teve visões da vida dela antes de desaparecer. Viu Evelyn sendo cercada pela sombra, gritando enquanto desaparecia no vazio. A decisão final veio em um momento de desespero. David ofereceu o que ele achava que seria suficiente para satisfazer a maldição, sua própria sanidade. Ele quebrou o espelho, espalhou os pedaços ao redor do círculo incompleto e cortou a palma da mão, deixando o sangue preencher os espaços vazios. A casa tremeu, as paredes pulsaram, e a sombra soltou um grito ensurdecedor antes de desaparecer. O silêncio que se seguiu foi profundo, um silêncio sufocante, quase ensurdecedor. David desmaiou. Quando acordou, o círculo estava finalmente completo. A presença havia desaparecido, mas algo estava errado. Ele percebeu que o mundo fora da casa estava estranho, diferente. Pine Hollow parecia vazia, congelada no tempo, como uma fotografia, uma prisão onde o tempo não passava. David estava preso. A casa o havia tomado, assim como havia feito com todos os outros antes dele. A luz do sótão continuava piscando, aguardando pacientemente o próximo visitante curioso que ousasse quebrar o círculo novamente.